Eu vou começar a apresentar, antes de chamar a Giza, só dizer-vos que hoje esta live tem aqui uma particularidade que é com uma pessoa de quem eu gosto muito, mesmo muito. Eu conheci a Giza na minha primeira formação de constelações no Brasil, já há uns anos, e posso-vos dizer que foi ligação à primeira vista. E se há pessoas dos quais nós consideramos como irmãs de alma, a Giza é sem dúvida uma delas. Então eu quis muito puxar aqui a Giza para esta conversa de hoje, que é uma conversa sistémica, sobre um tema que eu acho que nos toca, mas que é muito transversal a todas as épocas que vivemos e que tem muito a ver com esta ligação também entre os países. Então eu penso que vou começar por chamá-la Ellen. Olá, Sofia. Então eu vou chamar a Giza, como estava a dizer, para participar connosco aqui nesta conversa. Ela já está aqui prontinha. E já está. Olá, Ellen. Eu já estou à espera que a Giza entre. Está aqui a estabelecer a ligação. Oi. Oi, Olá. tudo Bem-vinda. bem? Tudo bem, Giza? Antes de Tudo. mais, grata por teres aceito esta minha loucura, esta minha, este meu desejo de fazer isto contigo já há muito, muito, muito tempo. Por isso, eu acho que teve que ser este contexto todo para nós avançarmos com isto, certo? Não é? E então, Ah, é olá, verdade. boa noite aqui, aí nem por isso, não é? Aqui é final do dia, Sim, aqui já é um bocadinho são mais cinco final do horas. dia. É, aqui Aqui já é um bocadinho. estamos chegando no final. Ok, nós Já, aqui já são aliás, já 9 da noite. começando o início da noite. Boa. Nós aqui já estamos às 9 da noite e temos esta diferença horária, mas penso que não há questão nenhuma. Giza, eu queria dar-te a palavra no sentido de explicares um bocadinho, ou seja, eu estava aqui antes, eu apresentei-te, como tu deves ter ouvido, como uma pessoa muito especial para mim, com quem eu partilho tudo, apesar de termos esta distância. E nós partilhamos muito desta paixão pela sistémica, né? Nós fizemos o curso de constelação familiar juntas e logo aí nos apercebemos também que tínhamos muitas coisas em comum, mas também tínhamos muitas diferenças, e em termos sistémicos também. E tínhamos muitas diferenças no sentido de que as nossas histórias cruzaram-se. Nós temos Portugal e Brasil têm uma história, efetivamente, e que eu considero que no fundo é uma história bonita, com todas as suas particularidades. E é um bocadinho este o tema, não é? Vamos falar aqui um bocadinho sobre o medo e os ancestrais. Qual é a tua visão sobre isto? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui junto contigo. Na verdade, quando tu estava me apresentando, que tu falou que nós somos irmãs de alma, eu sempre falei isso também. Quando nós nos conhecemos na nossa formação de constelação no Brasil, né? Que você esteve aqui. Sim. E nós tivemos muita afinidade mesmo, foi maravilhoso. A gente compartilhou muitas coisas. Deixa os bichinhos aí, deixa a tua... Não dá como controlar, não é? Não, tem que deixar. Deixa ela aí, que ela tá querendo falar com a gente também. É isso. E ela também tem esse se pronunciar, né? É verdade. Então, é a Bianca que tava... É a Bianca que está a fazer barulho. Claro, não é? Claro, não, está tudo certo. Faz tudo parte, tudo faz parte, certo? Tudo faz A parte. Bianca é a cachorrinha da Ana Sofia, que é uma graça. E eu falei, ela tem que se comunicar, óbvio, né? Então, assim, Ana, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Você já veio ao Brasil novamente, depois que a gente fez a formação, nos encontramos, estivemos juntas, a minha casa sempre esteve de portas abertas para ti, tu sabe disso. E falar sobre esse assunto contigo, né? Sobre Brasil, Portugal, a ancestralidade, o que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos passando, quais os sentimentos. E eu vejo que isso tem tudo a ver, assim, até mesmo para eu e você falar sobre isso, porque o Brasil, ele tem muito de Portugal, né? Ele tem muito de Portugal. Então, assim, eu sempre falo nas minhas constelações, né?
quem que nós devemos honrar, né? Nos curvarmos perante a eles, né? Primeiro a gente tem que os índios e negros, que foram as primeiras pessoas que estiveram aqui, são pessoas que é onde nós devemos o maior respeito, né? E depois que os portugueses também vieram para cá. Então, assim, é um respeito, é uma admiração, né? Que nem eu falo, e o Léo também, que é meu sobrinho, que ele fala, né? Eu gosto de escutar a Ana falar. Né? Tem um jeitinho. Isso. Então, a gente tem acaba tendo sintonia, simpatizando uma com a outra, né? E não é à toa que a gente se encontra, eu acredito muito nisso, a gente tem uma conexão muito grande. E para que nós pudéssemos fazer algo melhor para essas pessoas, né, que estão aqui no Brasil, que estão aí em Portugal, o que nós podemos passar um pouco do nosso conhecimento para elas, né? O que a gente pode passar, o que tem aqui no Brasil, o que tem aí em Portugal, e que, de repente, tudo isso que nós estamos passando está vindo dos nossos ancestrais, né? Muitas pessoas com medo, com ansiedade, com medo da escassez, com medo que não vão ter daqui a pouco os seus trabalhos. Então, quanta coisa, né, que a gente está trazendo aí dos nossos antepassados. E daí eu acho que você pode também falar um pouquinho aí da ancestralidade dos nossos antepassados. Quantas coisas foram passadas lá pelos nossos avós, vamos dizer assim, bisavós. Até eu já conversei contigo sobre isso, de um momento que eu tive, né? Um momento que eu estava num lugar e eu me sentia assim, num lugar que era muito humilde, muito pobre, e ali começou a me dar uma ânsia, né? E ainda tu comentou comigo assim, o que será que tem aí dentro que tu tá trazendo dos teus antepassados, né? Da tua ancestralidade. Será que eles passaram por necessidades e tu tem medo disso hoje, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje. Então, eu também acho que tu poderia compartilhar um pouquinho do que você pensa sobre isso, né? Sim. Eu antes de compartilhar exatamente o que eu sinto em relação e o que eu penso em relação a isso, eu queria só partilhar um momento isto que não estava previsto, mas é sempre assim, não é? Eu queria partilhar um momento e eu acho que é interessante para quem nos está a ouvir de perceber a dimensão efetivamente da história, a dimensão daquilo que está no nosso corpo, no nosso campo, que nós por vezes não temos noção, até que efetivamente alguma coisa, como tu estás a referir, desperte. E eu lembro-me, à chegada, à formação, eu cheguei atrasada, não sei se te recordas, eu sentei-me ao teu lado logo no primeiro dia e eu cheguei atrasada. Porque também a distância é longa, não é? E nós chegámos atrasada e nós não nos apresentámos. E recordo-me perfeitamente, umas horas depois, acho que até foi no dia a seguir de manhã, quando nos pediram para fazer um texto e nós respondemos a esse texto e tivemos que ler o texto em voz alta. E eu li em voz alta, não é? De português de Portugal. E tu recordas-te de estar uma colega nossa que tinha tipicamente os traços de Índia, não é? Aliás, era mesmo... Toda ela tinha aqueles traços mesmos, aquilo que eu sinto que é um bocadinho a vossa pureza, não é? A vossa essência também, da tribo. E quando ela nos ouve falar, ela teve um desses momentos, como tu estás a referir, ela não se sentiu bem. Ela não se sentiu bem com a nossa voz. E claramente o que ela estava a viver ali era o resgate de alguma parte da alma que tem a ver com a ancestralidade dela. E falando agora um bocadinho... desta questão da ancestralidade, nós temos que ter noção que, ok, é maravilhoso, e eu vou falar abertamente, e tu já me conheces, é maravilhoso que Portugal tenha chegado ao Brasil, não é? Mas eu também acredito e que se perceba que nós não fomos propriamente fofinhos a chegar, não é? Nós não fomos, como eu costumo dizer, nós não fomos propriamente delicados, não é? Não devemos ter chegado lá e ter dito assim, que país bonito, e agora isto fica para nós, não é? E muita coisa aconteceu que ainda hoje deixa marcas profundas em nós, nos que cá ficamos, não é? Mas eu acredito também em vocês, de uma outra forma, não é? E claramente aquela colega, não é? Não sei se tu te recordas deste momento, em que ela entrou mesmo eu digo quase em pânico, e foi preciso depois fazer um ritual, não é? Foi preciso depois constelar
Está aí alguém a dizer nada fofinhos. Não, não fomos nada fofinhos. Como em outras civilizações também não foram, não é? Mas pronto, e isto também nos trouxe aqui muitas memórias. E é interessante perceber que isto está em nós. Eu acho que é um bocadinho isto que nós trazemos hoje aqui, não é? Isto está em nós. Ou seja, no nosso campo, na nossa genética e nas nossas células, a memória está lá. E ela fez aquele despertar. E eu até referi uma coisa, e falando agora aqui um bocadinho no lado do que ficou, uma das coisas que nós temos muito distintas é que todas nós portuguesas achamos que vocês são muito mais soltas. Ou seja, já partilhei isto contigo, não é? Que vocês são muito mais, sei lá, descontraídas, mais leves, mais divertidas, não é? E nós achávamos isto, eu já partilhei isto contigo. E o interessante é perceber que faz sentido quando nós olhamos nesta perspectiva da constelação, nesta perspectiva sistémica, que muitas das mulheres que cá ficaram, ou seja, para que os nossos homens, digamos assim, tivessem que sair para conquistar seja o que fosse, ou para sair nos barcos, ou para fazer este tipo de descobrimentos, né? Estamos a falar da época dos descobrimentos, e não só, depois também um bocadinho mais tarde, muitas das mulheres ficaram sozinhas, ou seja, a própria mulher portuguesa, porque eu sei que vocês tinham a ideia, e houve um momento em que nós usávamos todas bigode, não é? E lenço na cabeça, não é? E nós partilhámos isto, nós já falámos sobre isto inúmeras vezes, não é? Está ali alguém a dizer que eu sou um bocadinho brasileira. Sim, eu sou um bocadinho brasileira, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Aliás, muito. Mas a questão, muito. Mas a questão é que as mulheres cá tiveram que se masculinizar. Ou seja, a própria mulher teve que se tornar o seu próprio sustento. Ou seja, não é? As mulheres ficavam a cuidar de tudo. E este cuidar de tudo também nos remete um bocadinho para... Puxa, ou seja, eu tenho que cuidar de tudo. Ou seja, o papel do homem, de certa forma, também teve que ser ocupado. Então, esta personificação que vocês têm a nossa de... Nós usamos bigode e usamos lenço na cabeça, de certa forma faz algum sentido, porque o masculino teve que se sobrepor. Então, não sei se tu queres comentar alguma coisa sobre isto, sobre esta ideia que eu estou a dizer. Esse bocadinho aí que tiveram que colocar bigode, né? Então, Ana, eu vejo assim, que fofinhos não foram mesmos, mas assim, era do campo, era do sistema, do jeito que vocês chegaram aqui, e era dessa forma que tinha que chegar, né? E eu vejo hoje, assim, nessa questão, quando a gente começa a falar, que nem, né, os portugueses que vieram para o Brasil, a gente sabe que muita gente veio também na Segunda Guerra para o Brasil, nos navios, né? E quantas pessoas lá não foram deixadas, né? Deixadas, que eu falo assim, foram deixadas ao mar, foram esquecidas, né? Deixaram de fazer parte da família deles, né? E essa semana mesmo eu estava compartilhando com uma amiga minha, que é a Gi, que está aqui na live, a gente conversando sobre o quanto que a mulher, né, que vem de raízes italianas, ela traz essa fortaleza e ela traz a religiosidade junto com ela, né? Então, eu vejo assim, olhando um pouquinho para os meus antepassados, né? Olhando para minha mãe, uma baita de uma guerreira, uma mulher que trabalhou e que trabalha até hoje, luta pelas coisas que ela quer. Depois, a minha avó também, olhando para ela, assim, eu vejo, nossa, minha avó saiu de uma cidade do interior, muito pequenininha e criou os filhos todos, depois veio para uma cidade maior e olhando também para a questão da minha bisavó, né? Porque a minha tataravó, ela veio da Itália simplesmente com 8 filhos nos braços, sem nenhum recurso financeiro, né? E eu fiquei pensando, e ela tinha um filho que era casado, que estava ali e com 2 crianças e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para nada, então era escasso dinheiro, tinha problemas, como é que eu posso dizer? Chegou aqui, o que eu vou fazer?
né? O que eu vou fazer aqui? Então, eu vejo, assim, o quanto que vem no nosso DNA, né? Herdamos, tá vindo, tem força, vem de lá daquelas mulheres, aonde que ela teve que sobreviver no Brasil, criou os filhos, né? Depois veio minha bisavó, veio minha avó, minha mãe, e eu estou aqui, né? Tanto que eu me deparei em um momento da minha vida onde que eu disse assim, eu tenho muito medo de ficar sem nada. Eu tenho medo de passar necessidade, né? E o tempo que a gente vive hoje nessa pandemia, olha quantas coisas estão paradas e até mesmo a nossa profissão, né, Ana, como terapeuta, a gente sabe que neste momento a gente consegue atender pelo menos um online, né? E ainda que a gente tem poucos dos nossos clientes, não foram 100% que saíram, né? Então, eu digo assim, e daí neste momento tu fica se pensando, o que eu vou fazer, né? Esse dinheiro, essa escassez, será que vai ter? Mas aqui dentro, né? Tem, né? Na alma, no coração, tem o quê? Mulheres guerreiras. Né? Mulheres que vieram de lá e fizeram a diferença. Sim. E isso traz aqui comigo, né? Olha, nossa, fiquei arrepiada agora. E essa vontade de fazer, de lutar, ela não vai deixar com que as coisas caiam, né? Por muitas vezes a gente usa bem o masculino, como tu mesmo colocou, né? Usando esse empoderamento masculino para a gente conseguir as coisas. E aqui também tem isso. Nós também usamos, né? Esse masculino aqui para conseguir as coisas. Então eu vejo assim que nós precisamos olhar para eles com muito amor, né? Colocarmos eles no nosso coração, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Não. Nós não estaríamos fazendo tudo isso, né? Nem um pouco. Não estaríamos. E se não tivesse vocês também portugueses, nós também não estaríamos aqui, entendeu? Então, tá tudo ligado, nós estamos ligados, né? E tudo isso que a gente vem passando hoje no mundo é uma ligação, tá todo mundo interligado. Então, eu vejo assim, o quanto que nós também precisamos aprender com tudo isso, né? E eu sinto uma coisa que tu falaste e é igual, ou seja, só muda um pouco a forma, ou seja, só muda o contexto, porque o contexto do Brasil é um contexto e o contexto de Portugal é outro contexto, não é? Nós somos muito menos do que o estado de São Paulo, meu Deus, isto não pode ser igual, não é? Isto nunca poderia ser igual, mas a questão é, há muita semelhança, porque aquilo que tu estavas a referir, a mulher guerreira, nós temos isso também. Nós temos antepassados, e eu falo pela minha família, onde as mulheres são mulheres do campo, em que eu imagino a violência que seria estar a trabalhar de sol a sol, não é? A cultivar a cultivar a terra para poder chegar, para se poder ter alguma coisa para comer, e muitas das vezes não havia. E eu assisto hoje em dia a uma situação de perto, não é? Que claramente há o registro de uma escassez de tal ordem, e eu falo até mesmo em questão de fome, que a questão da comida é algo que aquilo é demasiado, sabes? É como se eu tenho que comer porque o que me faltou, eu tenho que compensar de certa forma. E aqui eu acho que nós temos muito esta ligação, existe muita ressonância. E se formos ver entre outros países também, entre outros povos também, não é? Mas aquilo que é Brasil e Portugal, eu acho que nesta questão a mulher também é igual. E se nós formos ver, vocês têm muitas tribos na Amazónia onde as mulheres são o papel mais importante. Onde são elas que têm esse trabalho todo, não é? E isto eu sei, agora pego aqui no que a Ellen disse, isto porque eu sou um bocadinho brasileira e eu amo isto, não é? Amo o vosso país, ainda agora não podemos ir. E pegando aqui numa piada que estão a fazer, alguém disse que eu podia ir porque havia máscaras e álcool gel. Cá também há máscaras e álcool gel. Tinha que ser o Emerson falando, né? Exato. Portanto, e marcou aqui com uma questão muito interessante, que é há coisas que realmente são semelhantes, há outras que não são assim tão semelhantes, mas a essência da ancestralidade ela está lá e é igual. E neste momento é importante nós olharmos para isto que vem para trás, e estamos todos muito envolvidos na questão do coletivo, não é? Estamos na questão do coletivo a perceber de que forma é que isto coletivamente mexe. Mas eu acho que o nosso objetivo hoje não é também levar o que é que isto mexe comigo, qual é a minha crença familiar em relação a isto. Porque assim, eu não tenho a mesma, eu se calhar não tenho a crença da escassez.
Porque eu se calhar venho de uma família de mulheres de mulheres e de homens, onde o registro está, aconteça o que acontecer, eu sei que vai dar sempre certo. E está tudo bem, não é? Nós achamos que isto é sempre uma questão pelo negativo, mas não, também pode haver estas questões de olhar para trás e perceber, não, independentemente do aconteça o que acontecer, isto vai dar certo. E mesmo que tu tenhas uma mãe extremamente fatalista, entre aspas, e eu sei que ela está aí a ouvir-me, mas isto é verdade, ela sabe que é verdade, que tudo acontece, ou seja, é sempre tudo o pior, o cenário, o primeiro cenário que acontece é o pior cenário que possa existir. Mas a questão é perceber que aquilo é a memória, que lá está, que é uma memória que faz sentido, não é? Que vem de trás, porque há esse registro de que realmente algumas coisas possam não acontecer, mas nós também temos a ter a capacidade de nos colocar perante isto, em que papel é que nós queremos ficar, não é? Qual é o papel que nós queremos viver individualmente? E perceber que, olhando para esta ancestralidade, eu posso honrar tudo isto, mas eu posso escolher fazer diferente disto. Sim. Não é? E acho que é um bocadinho o nosso papel, não é? Os facilitadores entram nesta questão de ok, a história foi esta, eu tenho que honrar a história e poder fazer diferente, certo? Não sei se eu sinto que tu partilhas também disto, não é? Como é que tu vês esta questão do seguir para a frente, não é? Como a Ellen mesmo falou, né? A gente teve um pouquinho ficou com medo da escassez, né? Porque de repente isso vem lá dos nossos antepassados. E o que aconteceu aqui no Brasil? Aconteceu assim, quando começou essa questão da pandemia, do pessoal ficar em casa, teve muitas pessoas, Ana, que saíram de suas casas, foram para os mercados, comprar coisa para estocar. Cá foi igual. Igual. Então, estocou. Por quê? Porque tem medo dessa escassez, de repente eu não vou ter um alimento, né? Aquela coisa, não vai ter, eu não posso deixar faltar isso, né? E depois subiu que foi dando uma amenizada nisso tudo. Então, assim, essa ressonância que a gente faz com eles, né? Tá na nossa memória, né? O nosso inconsciente coletivo, né? Tá interligado com tudo isso. E como mesmo disseste, eu posso fazer diferente. É como eu dissesse assim, ó, mamãe e papai, né? Vovó e vovô, muito obrigada por tudo. Eu entendo que vocês passaram por muitas dificuldades, né? Que o dinheiro, ele foi um pouco escasso em alguns momentos e teve que se lutar muito para tê-los, né? Mas eu hoje posso fazer diferente, né? Eu dou um bom lugar no meu coração para todos vocês, por tudo que vocês fizeram. E agora eu vou seguir pelo um outro caminho. Eu vou fazer diferente. Né? Então, e tu colocou muito bem mesmo que nós estamos aqui como facilitadoras, né, de um pensamento sistêmico. Né? O que nós vamos poder ajudar as pessoas a olhar para isso? Porque... É muito comum a gente perceber nas constelações que as pessoas falam assim, ó. Já que a gente está falando de dinheiro, vou falar nessa questão aí. Por que eu ganho tanto dinheiro, Giza, mas o dinheiro parece que não fica na minha mão, não está aqui comigo, né? Ele sai, eu não sei como que eu acabo perdendo esse dinheiro. Né? E daí eu pergunto, como será que era lá atrás, né? O que passou-se lá atrás na sua família? O que aconteceu lá atrás? E inconscientemente tu pode estar dizendo assim, olha, por tudo que vocês passaram, toda a dificuldade que vocês tiveram, eu vou fazer exatamente igual. Porque ainda está lá no inconsciente dele, ele não conseguiu trazer para esse consciente, né? Dizendo assim, não, eu entendi tudo aquilo que vocês passaram, mas agora eu faço diferente. Então tem muita gente que faz isso inconsciente e não estão erradas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Quem somos nós para julgarmos? Mas essas pessoas, elas precisam olhar um pouco mais, né? Com essa parte sistêmica, né? Aprender a ter o olhar sistêmico para fazer a diferença e começar as mudanças. Eu costumo dizer que é com este olhar do amor, não é? E nós, claramente, tu tocaste num ponto importante que é não há julgamento, e o que pode ser muito para um é pouco para o outro, e isto não está aqui em causa, o certo, o errado, o ter ou não ter. A questão é quando nós olhamos desde a perspectiva sistémica, deste pensamento sistémico, vocês usam mais a palavra pensamento,
E então, desde que nós olhamos aqui desta forma, nós percebemos que o amor está lá. E que se eu não me permito ter, ou se eu não me permito fazer, é porque, na verdade, eu, por amor, eu estou agarrada ou estou conectada a alguma coisa. E o primeiro passo, para mim, é quando tu percebes que o amor está por trás. Sim. E quando tu percebes que o amor está por trás. Quando tu percebes que, ok, eu estou a fazer isto de forma inconsciente, sim, mas eu estou a fazer isto de forma inconsciente porque eu amo profundamente estas pessoas. E eu quero o melhor para elas. E o sistema tem que se manter assim, porque se ele se manteve assim durante gerações, séculos, não é? Quem sou eu? Como é que eu ouso poder fazer diferente? Não é? E isto eu sei que tu partilhas deste pensamento e há muitas das coisas que nos aparecem, pelo menos em mim em consulta, que é, não, eu não posso. Uhum. Eu não sei se, quando te acontece, mas como é que eu me posso separar disso? Não, eu não quero, não é? Vem logo aquela rejeição interna de que, se por um lado eu quero ter dinheiro, estamos a falar de dinheiro, podíamos estar a falar de outra coisa, não é? Estamos a falar, se formos entrar nos relacionamentos, então daria aqui um dia inteiro de live, não é? Mas vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. É verdade, né? Vai dar a mesma coisa. Portanto, aqui quando tu percebes que, ok, não estás a permitir-te, não é? Queres, mas ao mesmo tempo não queres, porque não te queres separar daquilo, o sistema precisa de funcionar daquela forma, não é? Então é importante perceber que a desconexão também é por um ato de amor, não é? É por um ato de amor profundo a si próprio, primeiro. E que o sistema vai se reorganizar de uma outra forma. Não é? E aí entra muito o papel de, não, quando um se cumpre, todos os outros se cumprem. E isto foi o que fez muita diferença também comigo, e não só com as pessoas que estão à nossa volta, não é? Que é quando um se cumpre, os outros também se cumprem. Então, a questão é, aonde é que nós não nos estamos a cumprir? Não é? E quando tu fazes um ato, pá, que dói horrores, e tu sabes bem, não é? Coisas que são dolorosas, mas que tu sabes que a tua alma precisa que tu faças aquilo. E que tu sabes perfeitamente que tu, ao fazeres aquilo, tu estás a curar inúmeras gerações, e agora sou eu que me estou a arrepiar, não é? Agora sou eu, agora é a minha vez. Chegou, o campo chegou cá. Quando tu fazes isto e tu percebes que estás a dar um passo por eles todos, também na sua cura, é uma sensação que não tem explicação. Então, se nós não tem, só mesmo para quem passa pelos processos é que consegue perceber minimamente, não é? E quem já fez constelação e quem desenvolve esta consciência de que, ok, realmente quando eu me cumpro, os outros se cumprem também, não é? O que é que aqui a diferença é como é que nós vamos fazer isto, não é? Porque a tua abordagem é uma, né? Tua de Giza, eu da Ana Sofia, alguém já está aí a chorar, alguém está a pôr aí, estou a chorar, eu vou pegar nisso, porque isso é um ótimo sinal. Quem é a Gi, deve ser Gi, não sei quem é. É já a várias Gi, pessoas a chorar. Que eu falei. Pronto, e o chorar é ótimo, eu costumo dizer, e a Giza sabe, eu trabalho muito com as imagens internas, às vezes nem vou aos bonecos, porque para mim a diferença é aí. A partir do momento em que há emoção, a consciência já assimilou um novo padrão. Agora é dar tempo. Certo? Sim. Como é que... Sim. Eu acho que o Emerson está a meter-se aí com alguém. Temos um Emerson muito engraçadinho hoje. Aqui. E ele está bem engraçadinho. Ana, e tudo isso que tu vai falando, né? Como a gente aprendeu essa semana, eu tive o prazer de assistir uma live da Cornélia, que eu acredito que a Cornélia não se manifesta ainda nas redes sociais e tudo mais, e agora com tudo essa questão nova, ela se manifestou, chamaram ela foi convidada e participou. E quando fala, né, assim, o que está ressoando aqui dentro de mim, né? Como que eu recebo isso aqui, né?
no momento que tu tá falando tudo isso, as pessoas que estão aí nos assistindo, elas também, como que sente, né? Como que chega, né? Como que a minha alma recebe isso? Como que o meu coração, né, recebe isso também? Porque se a gente, falando do dinheiro, que a gente falou, a gente pode falar do relacionamento e que vai muito tempo, eu digo assim, as pessoas hoje, elas, por elas honrarem, né? Honrarem e dizer assim, olha, por vocês eu preciso fazer exatamente igual. Eu preciso fazer exatamente igual. Eu não consigo mudar ainda, né? Então, eu vejo que essa alma, ela precisa se aprimorar um pouco mais, estar um pouco mais aberta para ela ver assim, não, eu posso fazer diferente. Eles que passaram por essa situação e eu aprendo com a situação que eles passaram, né? Eu preciso aprender a olhar para aquilo ali e não quer dizer que tudo que foi passado lá eu preciso passar hoje aqui. Não. Né? E a gente começa a ver nessa quarentena, essa pandemia que estamos vivendo no mundo inteiro, né? O que nós, né? Nós, porque nós somos um só, estamos interligados, e o que o mundo precisa aprender com isso, né? O que o mundo precisa aprender? Será que a gente colocou todas as nossas forças num único país, né? Será que fomos lá e colocamos tudo em cima da China, né? E a China como é que eu posso falar a palavra assim? Não, ela tomou posse de tudo, né? E começou a cuidar de tudo aquilo ali e começou a disparar um monte de coisa, né? Um monte de coisa e o mundo começou a correr. E como que a gente agora vai dizer assim, para, só um pouquinho. Top, né? Agora vai ter que ser passinhos que a gente vai ter que dar para a gente começar a fazer de novo, né? Então, como que eu vou indo, né? Então, é uma coisa assim que eu digo, a gente precisa sentir muito isso. Esses sentimentos que nós estamos tendo nessa quarentena, né? Como sentimentos de escassez, de medo, de raiva, de ódio, de tédio, de um monte de coisa que tem aí, eles são também vindos dos nossos antepassados, né? Tá registrado aqui, é como se a gente tivesse um carimbo, né? Tá carimbado junto conosco, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso olhar para aquilo ali e qual é a diferença que eu vou fazer? Com que olhar que qual é o olhar que eu vou ter para tudo isso e vou fazer a diferença, né? E, claro, acabei falando um pouco de outros países aqui para a gente entender que estamos todos, né? Não é Brasil, é Portugal, né? Que a gente está falando aqui apenas, mas o mundo, né? O mundo está vivendo tudo isso. E se ele está vivendo tudo isso, alguma coisa nós temos que aprender com tudo isso. Sim, mas sabes uma coisa, e eu assisti isto, eu não tenho visto muitas notícias nos primeiros dias, ainda vi algumas coisas, porque o que me chega, a questão está muita gente preocupada também com essa questão que tu estás a trazer, da questão dos países, de ver o que está fora. E, na verdade, tu precisas de perceber o que é que cada um de nós tem a aprender com isto. E o que eu tenho a aprender com isto não é igual ao que tu tens a aprender com isto e não é igual a nenhuma das pessoas que nos está a assistir aqui. Não é igual. E eu sinto que há um desgaste de algumas pessoas, e eu falo por mim, nesta questão até das redes sociais e de tudo o que se gerou à volta disto, porque, na verdade, é como se estivéssemos todos a apontar para o mesmo sítio, quando, na verdade, nos estamos a desfocar do que é o essencial, porque a minha aprendizagem não é igual a nenhuma das outras. E se eu vou entrar neste fluxo de ter que fazer ou ter que me obrigar a estar, a corresponder a coisas que não têm a ver comigo, não têm a ver comigo. E a gente, não desfocando um bocadinho daquilo que nós estamos a seguir, não tem a ver comigo. Porque a minha crença familiar, a minha história não é igual a nenhuma outra. Pode haver semelhanças e pode haver ressonâncias. Sim, há muitas semelhanças, estamos todos interligados, mas bolas, não, o objetivo disto não é que cada um perceba como é que vai desenvolver, não é? Não nos cabe a nós
perceber como é que vamos, se calhar, mudar a humanidade quando nos perdemos, efetivamente, a capacidade de fazer diferente. Não é? Porque quantos de nós vivemos trabalhos que não gostamos e continuamos-nos a violentar, a fazer exatamente aquilo todos os dias. Estamos em relações que já não nos fazem felizes e continuamos a insistir e vamos lá para fora como se fôssemos altamente... eu diria, não queria utilizar esta palavra, mas não me vem outra. Vou utilizá-la, que é altamente espiritualizada, a querer aqui mudar o mundo, não é? E perceber o que é que esta quarentena está a trazer. Quando, na verdade, aqui dentro, a minha crença, eu tenho que perceber o que é que em mim isto me está a trazer. E como eu disse, a mim não é tanta questão da escassez, são outras coisas. Aqui é outra coisa, não é? E perceber onde é que, em termos e contextos individuais, cada um se coloca perante este todo. Mas olhando aqui, não é? Olhando aqui, percebendo quem sou eu aqui, não é? Quem sou eu perante isto, não é? E nós claramente temos muitas formas, ou seja, nós temos assistido e há coisas que se passam no Brasil que nos aflige, a alguns de nós, está tudo certo, assim como há outras coisas aqui, numa outra proporção, porque como eu já disse aqui, nós somos perante vocês este bocadinho aqui, não é? Portanto, somos assim um pedacinho. Eu costumo dizer que nós somos um pedacinho à beira-mar plantado, porque eu acho que muitos de nós não têm a plena noção, e eu mesma acho que não tenho a plena consciência do quanto nós abençoados somos, enquanto portugueses, a viver aqui neste cantinho super sossegado, com toda a sua história, com tudo o que foi, tá? Mas eu acho que nós ainda somos dos países abençoados. Eu considero-me abençoada por isso. Embora eu ame o teu país, mas gosto muito das minhas raízes. A sensação de voltar a casa é algo que toca particularmente. Então, este medo e esta crença, né, que nós queríamos aqui trazer esta questão da sistémica perante isto, não é igual para todos. Então, se calhar para mim esta quarentena não é para eu fazer exercício ou para mudar os meus hábitos alimentares ou para mudar tudo na minha vida, é simplesmente para me permitir estar. E olhar para fazer esse exercício que tu estavas a dizer, olhar para o que foi a minha linhagem, o que foi, de certa forma, a história deles, honrando a história deles, não querendo sair parte, porque muitas das coisas que acontecem, como tu sabes, é eu agora separo-me disto e sigo em frente. Esquece. As coisas não funcionam assim, não é? Honrando isto, mas, ok, fazendo o meu percurso individual daqui para a frente. Eu acho que é um bocadinho isto que tu também partilhas, não é? De cada um estar a viver o seu processo individual. As suas dores, né? As suas... como eu tenho falado bastante, né? Colocamos embaixo do nosso tapete todas as coisinhas que nós não queríamos olhar, né? E eu fui colocando embaixo do tapete. E daí hoje o tapete diz assim, oi, eu estou aqui. A gente precisa olhar para esse assunto, né? Então, assim, uma das coisas que eu vou colocar a minha experiência, né? A minha parte aqui do que eu tô sentindo nessa quarentena é muito essa questão da simplicidade, né? Então, pode ser que eu não estava andando na simplicidade. Pode ser que eu estava andando para um outro caminho e que estava me desviando do que é importante para mim, que é o simples, né? Eu não preciso ter, eu preciso ser, né? E isso tem mexido muito comigo e eu tenho trocado muitas ideias com pessoas que são importantes para mim e ver, assim, o que é, então. Quer dizer que lá embaixo do meu tapete também tinha essa questão do ter, com um pouco do medo da escassez. Será que eu vou passar trabalho na minha vida, né? Será que eu vou passar dificuldades? E hoje eu começo a pensar assim, não, mas eu posso eu posso ter as coisas, o dinheiro, ele é muito importante, eu sou merecedora de tê-lo, né? Tudo aquilo que eu faço, eu mereço receber essa recompensa, mas ele não vem em primeiro lugar, né? A minha mãe sempre falou isso pra mim, tudo que tu for fazer na sua vida, não coloque o dinheiro em primeiro lugar, mas coloque o amor, faça com amor, né? E eu sempre fiz com amor. Tudo que eu fiz até hoje, faço até hoje, é com amor, né? Tanto que se vem alguém me pedir, Giz, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô perdida e eu não tenho dinheiro, eu vou dizer, não tem problema, vamos lá, a gente tá junto, eu vou te ajudar, né?
Só que eu acho que essa questão aí eu acabei me pegando, né, com algo do outro, de que as pessoas só querem ter. Então, assim, o que será que eu, né, estava ali olhando para aquilo lá, ter? Será que eu também queria ter aquilo e não estava conseguindo, né? Ou pode ser que eu estava vivendo uma vida que não era o que eu gostaria. Então, tem vários sentidos que eu posso dar aqui. São várias possibilidades, né? Possibilidades. O que está aqui dentro do meu inconsciente, né? Da minha secretária, né? Interna que está aqui dentro. Tava chata, né? O que ela traz aqui dentro? Então, eu vejo, assim, que são coisas que a gente tem que olhar com amor e carinho, né? É acolher, é acolhimento neste momento. Né? Acolher, trazer para o coração, dar um lugar para tudo isso, para que isso também vire um ponto de luz para você. Né? Vire luz, não é apenas sombra, né? Não estamos somente na sombra. Então, eu concordo plenamente contigo sobre que cada um tem mesmo o seu sentimento, o seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, para tratar agora. Sim. É como se dissesse assim, chegou a hora e eu preciso olhar para isso. É mesmo. Né? Eu preciso olhar para isso daqui. Eu preciso fazer algo com isso. Eu preciso dar uma atenção. Né? Não adianta mais botar embaixo do tapete. Não. E uma das coisas que eu me tenho percebido também é essa questão do acolhimento que tu falavas, e se nós olharmos para a questão do pensamento sistémico, não é? Quando nós falamos em aceitação plena, quando nós falamos em tomar, não é? Que é uma expressão muito, muito sistémica, nós estamos a falar nessa questão do acolhimento, não é? Eu acolho e eu aceito na plenitude tudo o que vai existir, não é? Tudo o que há em mim. E às vezes nós não aceitamos as partes menos bonitas. Nós não aceitamos. Eu acho que se a coisa que isto está a trazer é bolas, afinal eu sou um bocadinho mais ansiosa do que aquilo que eu pensava, não é? Se calhar estou mais preocupada com essas questões monetárias do que aquilo que eu achava que estaria, não é? E nós temos tendência, se isto fosse numa época em que não estivéssemos confinados ou não fôssemos obrigados a estar com isso, não é? Eu acho que muitos de nós fugiríamos. Eu falo por mim, não sou diferente, falo por mim, coisas que surgem, não é? Há sempre uma tendência de rejeição interna de não, esta parte eu não quero ver. Qual é a parte que... Não, isto agora não é? E eu acho que se este acolhimento, né, pudesse trazer assim como nós precisamos acolher a história, nós também... Aqui alguém está a falar da mobília, mudar a mobília de lugar. Sim, eu acho que já há imensa gente a fazer mudanças em casa, mas que as mudanças em casa não sejam um disfarce para não ver as mudanças internas. Porque também acontece isto, não é? Que eu posso estar demasiado inquieta, esta inquietação, ter alguma coisa para me dizer e eu não me permitir estar a ver isso porque eu não quero, porque eu sei que aquilo vai vir dali uma dor e nós não queremos sofrer. E isto vem da nossa memória ancestral, não é? Há sofrimento no Brasil, houve sofrimento em Portugal, de diferentes formas, de diferentes formas, não é? A história foi outra, sim, mas há este sofrimento. E nenhum de nós quer efetivamente sofrer. Nós queremos fugir ao sofrimento, não é? Só que também é quando tu enfrentas essa dor, é quando tu enfrentas esse sofrimento, que tu podes fazer alguma coisa diferente pelo sistema. Por ti e pelo sistema. E eu acho que a constelação entra muito no observação de, ok, o que é que está aqui que dói? Não é? O que é que está aqui que dói? Eu acho que quem procura a constelação sabe, ou não sabe exatamente o que é que aquilo é e vai completamente às cegas, não é? E perfeito quando isso acontece porque nos ajuda muito. Mas quando a pessoa sabe, ela sabe quando vai fazer uma constelação, ela sabe que vai mexer em partes que vão doer. E que aquilo vai ficar ali ao de cima. Então, se há uma das coisas que eu digo é, eu admiro quem se coloca nas nossas mãos. Sabes? Eu honro muito quem se coloca a fazer terapia com constelação ou quem se coloca no papel de observação da história. Porque as coisas vão saltar. Vão. Não vão. E é como eu volto a dizer ao início, não é? Nós não fomos fofinhos.
não é? Há muitas, nós aqui também passámos por outras dificuldades, não é? E aqui há uns anos também houve aqui o boom, não é? De que achava que isto eram só brasileiros e que os brasileiros nos vinham roubar isto e nos vinham roubar aquilo. E sabes como é que eu vejo isso hoje? Eu vejo isso como equilíbrio. Sim. Sabes? Eu hoje consigo perceber que o medo que nós aqui há uns anos, não digo tanto eu porque eu era miúda, não eu tenho a ideia disto, né? De que os brasileiros nos vinham roubar trabalho, que as mulheres nos vinham roubar os homens, este tipo de coisas. Hoje eu consigo perceber que o sistema é perfeito e que ele precisa de equilíbrio, sabes? Independentemente de todos os outros fatores da história que aconteceram, não é? E eu acho que é isto. Esse é um ponto de equilíbrio. Houve equilíbrio. Não é? Porque as pessoas não são todas iguais, não estamos a falar do ser individual, estamos a falar da história. E quando isso aconteceu, foi uma forma que o sistema encontrou para pôr este equilíbrio. Não sei o que é que tu pensas sobre isto. Meu Deus, já são 21h47 a gente a falar, meu Deus. Tu sabe que eu já venho pensando há um tempo sobre isso. A sensação, tá? A sensação que eu tenho é assim, que os brasileiros, tem muitos brasileiros que estão indo para Portugal. Uhum. Tem muitos brasileiros que estão indo para Portugal. Estão saindo do Brasil e para Portugal para trabalhar em Portugal. A sensação que me traz aqui, quando eu falo sobre isso, é como se eles dissessem assim, olha, portugueses, agora eu vim servi-los. Sim. Agora eu estou aqui para servi-los vocês, porque vocês foram lá e me deram tudo aquilo, né? Entregou tudo aquilo lá para nós. Mesmo não sendo fofinhos quando chegaram... Mas também tirámos muito. Isso, também tirámos muito. É como se a gente chegasse e dissesse assim, agora eu preciso vir aqui retribuir tudo isso. Também. Né? Porque eu vi, conversando com a minha mãe, assim, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo também, muitas pessoas saindo daqui para ir para Portugal. Né? Até por ver que de repente o país não estava legal, o trabalho não estava sendo o melhor que eles gostariam. Então eles estão migrando para um outro lugar. E essa migração, né, indo para aí, me traz, tá? O meu sentimento aqui é um sentimento de que eles estão indo para agradecer, sabe? Está tudo certo, né? Mas eu preciso fazer isso. É como se eu tenho que aí te honrar. Sim. Né? Eu preciso te honrar. Então, tendo esse movimento, a gente começa daí trazer o quê? O equilíbrio, né? Aquilo que tu falou há pouco tempo. Então, começamos a ter equilíbrio nessas questões, né? E a gente olha hoje para toda essa situação onde que cada um está passando pelas suas dores, né? Uhum. Que foi o que tu falou antes. É muito difícil alguém dizer assim, eu quero olhar para essa dor. Sim. A pessoa não fala assim, né? Nessa velocidade. Não. Aos poucos ela vai se preparando para olhar para a dor, né? Aos poucos ela vai se abrindo para aquela dor ali. E quando ela dá espaço para essa dor, ela acolhe, coloca dentro dela, ela faz sim a cura dela e para todos aqueles outros, né, que vieram e para aqueles que virão daqui para frente não vão ter isso. Né? Então eles não vão passar por esse processo aí. Então eu vejo assim o quão bom e importante é nós termos esse pensamento sistêmico, olharmos com amor para tudo que aconteceu, né? Olharmos para tudo aquilo que foi e estava tudo certo do jeito que tinha que ser e nós também estamos vivendo dessa forma hoje. Sim. Tu falas na questão de vocês virem a servir em termos de gratificação, mas eu da perspectiva daqui, antes de fazermos aqui a nossa carta, certo? Para fechar e passarmos o exercício, eu vejo isso também como uma forma de... nós também tomámos muito, ou seja, nós também fomos um bocadinho, eu não digo agressivos, mas nós também trouxemos muito, ou seja, nós também usufruímos muito desse movimento, certo? Então o facto de vocês virem para aqui também a mim me traz equilíbrio como a vocês virem pegar um bocadinho aquilo que é vosso,
sabes? Não tanto na questão de servir, como tu estás a dizer, também, mas na questão de há um pedacinho que também vos cabe a cada um de nós. Percebes? Porque na verdade é preciso coragem para aqueles homens todos, eu digo homens porque na altura era, que saíram de barco e foram sem saber, andaram e foram descobrir isto, foram descobrir aquilo e sabe-se lá Deus em que condições. E muitos de nós perdemos um bocadinho isso de cá. Percebes? Perdemos a essência do valer a pena, sabes? De estar a fazer as coisas mesmo que valha a pena, ou seja, não é sacrifício, eu não gosto da palavra sacrifício, mas é como se fosse, gosto de sacrifício no sentido de ato sagrado, e nós perdemos isto, não é? Porque há a sensação de, eles vêm para cá, mas muitos de vocês vêm para cá fazer coisas que muitos de nós não querem. Não querem. Percebes? E não quero porque eu acho que se perdeu esta coisa de, às vezes é preciso nós nos colocarmos ao sagrado e ao serviço da vida, sabes? E nós não conseguimos fazer isto. E não conseguimos fazer isto por esta questão desta dor, ok? E sim, somos um resultado das lutas e das conquistas, como estamos aqui a dizer, e cada um escolhe em que patamar é que efetivamente se quer colocar. Eu escolho ficar neste momento de troca. Aliás, eu tive uma sensação no teu país que eu acho que já partilhei contigo. Foi o único sítio onde eu pisei o chão e eu disse, eu cheguei em casa. E chego com a maior da naturalidade, sem medo nenhum, não tenho medo nenhum. Tu sabes que eu viajei sozinha e cheguei às 6 da manhã e era como se tivesse chegado ali ao outro lado do Tejo, portanto eu não tenho medo. E é isto que é, eu fui buscar a força, a ancestralidade, eu não fui buscar o medo. E mesmo quando a família me disse, mas tu não tens medo de ir sozinha? Eu disse, não, porque eu estou protegida por tudo aquilo que vai comigo. E eu cheguei lindamente, como tu sabes. E é uma questão de escolha. Nós queríamos, antes de passar para tu tirares a tua, depois vou baralhar as minhas, nós temos um pequeno ritual que queríamos partilhar convosco, que é, o pessoal do Brasil entra em contacto com a Giza, o pessoal do Portugal pode entrar em contacto comigo, que nós temos uma, podemos chamar de quê? Oração, decreto? Tipo uma oração, decreto de libertação dos antepassados, está bem? E que ela não convém até ser feita venha logo, eu quero ir, agora não podemos ir, Emerson, agora estamos travados, agora estamos combinados, agora não dá. Comer pizza portuguesa com palmito, que é coisa que nós não comemos, fiquem a saber, porque brasileiros nós não comemos palmito, é raro, e a pizza portuguesa não pode ter palmito. Só no Brasil. Só no Brasil é que a pizza portuguesa tem palmito, cá? Não. Portanto, nós podem entrar em contato connosco, nós enviamos por e-mail ou enviamos por mensagem privada, digam-nos que nós enviamos a oração para vocês, está bem? Através dos Acho canais. que eles podem pedir aqui pelo direct mesmo, né? Sim, podem pedir pela caixa no direct. Sim. As pessoas que não seguem a Ana, né? Ana Sofia, para que vocês possam seguir ela. Então, e as pessoas também que ainda não me seguem, será um prazer tê-los vocês, né, como seguidores. E a gente vai colocar lá mediante o seu pedido, a gente coloca essa oração dos antepassados. Sim, exatamente. Certo? Eu já tô com o meu baralho aqui. Eu também estou com o meu. Foi das coisas que eu deixei no Brasil, não é? Eu deixei muita coisa no Brasil para mim. E esse baralho aqui, ele nossa, tem muito amor e carinho. E é muito especial para nós. E elas pedem, cadê a minha cartinha? Cadê a minha cartinha? Sim. E eu digo assim, esse baralho aqui, ele é muito rico, ele tem muito amor aqui, ele é de Portugal mesmo. Então... Sim. E eu deixei eu levei, não é? Eu fui munida de algumas coisas minhas. Entre outras coisas mais fashion que eu também deixei. Há uma teoria sistémica muito breve que eu vos vou dizer que é quando nós desejamos muito uma coisa e estamos constantemente a falar daquela coisa, do género tipo, tens um gancho tão bonito, esse teu gancho é tão bonito. Num patamar sistémico, essa coisa já é da pessoa que deseja. Portanto, eu fui uma das coisas que a Giza
gostou e que eu deixei, tá? Então é uma coisa muito especial para nós. O objetivo aqui não é tanto a questão das cartas, é mesmo porque era uma forma de nós nos sentirmos unidas. Se cada uma tirasse uma carta sobre o que é que isto, não é? Representa aqui um pouquinho entre nós as duas, certo? Eu vou dar primazia ao Brasil. Tira. Eu vou tirar para Portugal. Tá bem. Eu vou tirar para o Brasil, tá? Certo. Isso é o máximo. Queres virar? Queres virar? Ok. Então, aqui, queres começar tu? Começa tu. O que é que saiu para Portugal? A minha carta é do Cupido, aí para Portugal. E enviamos grandes ondas de amor para o teu coração e tua mente, despertando o teu amor pela própria vida. A tua decisão clara de aceitar o romance e desfrutar dele desencadeou este novo despertar. Uau. Permite-se celebrar espontaneamente o amor, em todos os aspectos gloriosos. Gosto. Eu acho que nós precisamos desse conceito amoroso. Está aqui a Dona Cida que me fez um churrasco que eu nunca mais vou esquecer, tá? Um beijo, tá? Sim, porque ir ao Brasil e não ter churrasco é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa, certo? É, não é? Verdade. Não, mas lá no Rio Grande do Sul que é o churrasco, hein? Aqui é sim, só mas foi uma coisa improvisada, não é? Foi, né? Então, Brasil, a carta que saiu diz: liberta-te do passado, tá? E diz: meu querido, o fardo de carregares contigo o teu passado deixou-te cansado. Está na altura de te libertares desse fardo. Retém apenas as lições e o amor e deixa tudo o resto para trás. Não queres nem precisas disso e já desapareceu tudo. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, gratidão. Gratidão profunda a todas as que estiveram aqui. Obrigada a todos realmente que estiveram aqui conosco. Sim. A gente vai dar continuidade nesses assuntos, sim, com certeza, porque eu acho que eles nos enriquecem muito, né? E vamos deixar nossa live gravada também, Ana. Sim. Sim. Eu vou tentar falhar com isso, tá? Senão eu puxo já quem me ajuda nestas coisas e ela já foi, tá? Tá bom. Então, um beijo a todos, obrigada, boa noite. Vocês aí, que está bem tarde agora, 10 horas aí em Portugal, Ana. Sim. Dorme bem com os anjos e que Deus te abençoe sempre, viu? Para ti também.